Muito obrigado, Claire Castanho, Marcos Vinícius Andrés e Jones Tubino, que usaram o e-mail no bloco anterior, conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Além deles, você pode também usar o nosso @Conversa Cruzada e fazer como os nossos tuiteiros. E venha na interativa. Mais ou menos restrições para a criação de partidos políticos em nosso país. 8401-0360 é o telefone. Se você quer restringir, fechar as possibilidades de novos partidos, opção 1. Se você quer, ao contrário, flexibilizar, facilitar, opção 2. Fundo partidário. Como é que os partidos se habilitam, como é que eles usam, até onde podem gastar, de onde é que vem tudo isso? Começo pelo Padilha. Bem, eu tive o cuidado de trazer, Brito, essa é uma página de um dos grandes jornais do país que tem a evolução do fundo partidário. 2012, 349.600.000 reais. Os três maiores no fundo, em 2012, foram o PT, o PMDB e o PSDB. E aí vem a primeira pergunta tua e a primeira resposta. Varia em função do número de deputados federais. Esse é o critério. Em função do número de deputados federais. Então, esses são os grandes. Depois nós temos médios, pequenos e temos os chamados nanicos. Mas a curiosidade é que entre os nanicos, 5 partidos que não têm nenhum deputado receberam valores iguais ou superiores a 600 mil reais. E não tem nenhum deputado, porque é critério de ter uma cota mínima em razão do registro, em que pese a divisão seja proporcional ao número de deputados. Os partidos novos que foram criados já entram com 500, 600 mil na conta. Entram, neste caso, no ano passado, quem recebeu menos, recebeu 600 mil reais. Ninguém recebeu menos de 600 mil reais. De onde vem esse dinheiro? Essa é a pergunta. O fundo partidário, ele é recurso da União. Então, esse negócio de que não tem financiamento público, vamos parar de brincadeira. Para que você tenha noção, só a propaganda política eleitoral nos últimos 10 anos, aqui, se fosse vendido, o Estado comprou, mas se fosse vendido para iniciativa privada, logo o Estado pagou 2,36 bilhões de reais para a propaganda política eleitoral gratuita. Então, tu tem o custo da propaganda, tem o custo do fundo, e nós estamos falando em 2,36 bi que foram entregues para os partidos, sendo que 1,99 bilhões foi entregue pela União. E 374 milhões são de multas, com essas multas que se paga aqui. Colocou um cavalete na avenida quando não podia, então arrecada uma multa tal. Bom, então... Essas multas acabam representando também uma parcela do valor. Mas o resto é o orçamento da União, é dinheiro público, quer dizer, fica muito claro, é dinheiro nosso, é dinheiro do cidadão. É teu, do cidadão, do nosso telespectador. Ou seja, o Adeli contribui com o dinheiro do PMDB, o dinheiro do Adeli vai também para o Solidariedade, o Eco de Tá Louco, que a rede também tem essa possibilidade. Isto nos enseja um outro tema. A tão forte discussão do financiamento público das campanhas. Nós já temos isso aí. Como é que se posiciona? Qual é a posição da rede? A posição da rede é financiamento público de campanha, excluindo aos financiamentos particulares. E se eles ocorrerem, nós não aceitamos que os nossos candidatos recebam dinheiro da indústria de armas, da indústria de bebidas e da indústria do fumo. Não se tem. Agora, o problema do fundo partidário é da fiscalização. O país não tem justiça eleitoral organizada. Eleição é muito séria, coisa muito importante na vida democrática. E o país tem que pensar nisso e organizar a sua justiça eleitoral. Ela não pode ser um apêndice da justiça estadual ou federal.
Ela tem que ter setores, tem que ser especialistas para examinar as contas. Nós já tivemos casos de partidos políticos que pagavam contas de festas ou de viagem de seus militantes com dinheiro do fundo partidário. E não tem nenhuma fiscalização. A existência do fundo é para motivar o debate da vida política, da cultura política, das suas fundações, para o exame das finalidades do partido, das suas propostas. Agora, se não tem fiscalização, fica tudo como está. Não tem fiscalização para averiguar assinaturas, não tem fiscalização para ver se tem um livro de registro de assinaturas, não tem fiscalização para examinar os recursos da União que vão no fundo partidário. É preciso ter consciência. A justiça eleitoral precisa ser encarada com seriedade pelos dirigentes nacionais, lhe concederem os recursos e os meios necessários para o seu exercício. Se não fica tudo isso, fica só uma conversa, é partido demais. Não sei se é partido demais. Os Estados Unidos têm quase 400 partidos. A liberdade de organização partidária tem que existir. O que tem que existir é regras para eles receberem recursos e para a sua participação nos congressos e nas casas legislativas. Ou seja, tem que ter uma cláusula de barreira. O partido pode continuar existindo, mas não tem o número de votos necessários, ele não participa das casas legislativas. Aí vai melhorar o processo. Agora, assim como está... E outra coisa, Brito, o nosso Congresso Nacional não tem interesse em fazer nada. Aliás, eu tenho dito que o Congresso, a única medida que toma é de uísque. Não tem... Não começou a legislatura dizendo que era essencial a reforma política, que era a mãe de todas as reformas. Termina a semana que vem o prazo e não tem nada de reforma política. Pela informação do Padilha, nem é mais no Piantela, né? Nem lá. Agora. Mas eu só a propósito do que disse o Jorge, se me permite, assim, 30 segundos. Realmente, eu não acredito em reforma política lá, e eu estou lá dentro do Congresso Nacional. Sim. Eu não acredito, por quê? Porque a maioria dos componentes... Vive desses... Pronto. Não vai ter reforma nenhuma. Eu dizia para o Fontana, aqui nesse programa, o Henrique Fontana, um defensor da reforma, tinha ele um bom desenho de reforma política, sob o ponto de vista idealístico, até com todo o respeito e o carinho que tenho pelo Fontana, eu disse para ele que achava que era aquele negócio um pouco de utopia que ele tinha com relação à reforma política. Só para nós lembrar, os gregos definiram a utopia como um lugar que não existe, né? Então, se nós não tínhamos, como não temos, condições de fazer lá no Congresso Nacional, por quê? Porque a maioria é beneficiária desse processo, só com uma constituinte exclusiva, e quem vai disputar a eleição depois não pode participar da Constituinte. Se participou, ele não pode participar das próximas 2, 3 eleições, para que a gente possa ter isso que nós estamos falando aqui. Senão, não vai ter, não. Seja... Isso é uma questão de cultura política que nós não temos. Mas é desesperador. Bom, mas a reforma política como tal está aí, inviabilizada, e neste ponto vir um novo quadro de cláusulas de barreira, nós não vamos ter também. Não vamos ter cláusula de barreira, não vamos ter financiamento público de campanha, como nós estamos propondo que seja efetivo, seja completa. Porque nós temos financiamento público de campanha pelo fundo, mas temos financiamento privado, e que é uma barbaridade. Se tivesse pelo menos alguma coisa mais concreta do que pode e não pode, agora é o seguinte, isso está a bel prazer de uma justiça eleitoral que não tem condições de fiscalizar. Me diz o seguinte, um juiz no interior que cuida de 300 questões vai poder fazer um julgamento tranquilo, sereno, sobre o processo eleitoral? E nós no interior vimos barbaridades na última campanha eleitoral. Não só no interior, aqui na capital houve coisas flagrantes. Era só pegar uma máquina fotográfica e fazer uma geral na cidade e iam ver que aquele tipo de campanha, aquele tipo de material não comportava a prestação de contas. Então, que justiça eleitoral nós temos? Nós estamos falando em reforma política
Nós estamos falando em fundo, em financiamento público, mas temos uma justiça eleitoral que não tem a mínima condição de fiscalizar. O ECA tem toda a razão de ficar bravo, inclusive, porque os caras põem um monte de assinatura, eu não acho que alguém vai ser louco, sair aí, pegar a assinatura, falsificar para botar, porque não vai ter controle nenhum, entendeu? Para até ter um idiota que faça, mas não é todo mundo de um partido que faz isso, entendeu? Então, eu acho que nós estamos muito mal nessa questão, tem que ter constituinte exclusiva, tá? E quem tiver na constituinte não vai participar do próximo congresso. Dos dois próximos. Dos dois próximos congressos, melhor ainda, entendeu? Uma coisa é certa, para esta eleição não tem constituinte. Nada. Praticado. Não tem nada. Nada. Olha, a mesma coisa e a campanha vai ser pior do que a anterior, vai ter mais falcatrua na campanha eleitoral, vai ter mais rolo na campanha eleitoral. Do público e do privado nós temos misto, e esse é o pior. Esse é o problema. O financiamento misto. Não é misto quente, campanha, é misto frio. Misto pior nós esse, estamos vendo aí, a CPI da Procempa é um exemplo de financiamento misto de campanha. O pouco que a empresa pública tem nos períodos eleitorais de demandas, né? É o financiamento misto da campanha, é o pior ainda. Então esse financiamento ele tinha que ser de pessoas físicas. Tem lá o CPF da pessoa, quem tinha que cuidar desse fundo partidário é a Receita Federal, que cuida do teu imposto de renda, de todos nós aqui, por que não é ela que cuida disso? Né? Nas fundações, apenas para que o telespectador tenha essa informação, nas fundações há no Ministério Público uma secção, uma divisão especializada a fiscalizar fundações, e nós temos que entregar prestação de conta mensal. Por que os partidos não são assim? Por que não cria esses critérios para os partidos que têm que investir nas mulheres, nos jovens, nos gêneros, tem que investir para aperfeiçoar, e a gente não vê isso. Agora, como que 5 partidos que não têm uma representação no Congresso Nacional? Como é que é a prestação de conta desses partidos? Como é que é a prestação de conta? Como é que recebe um dinheiro público se não tem representação no Congresso Nacional, a maior casa parlamentar desse país, e recebe dinheiro público? Vamos ao intervalo e voltamos para fechar as nossas conversas cruzadas enquanto você telefona para 8401-0360 e escolhe a primeira opção para restringir a criação de partidos. Se você entende que isso deve ser mais fácil, mais flexível, a opção é 2. Nós já voltamos.